dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Gente, viemos aqui para gravar mais uma história aqui pro nosso canal. Então, para falar a verdade, eu recebo assim 95% de comentários positivos sobre o canal, que vocês gostam das histórias, que aprendem muito com as histórias, porque eu acho também que essas histórias fazem, até eu aprendo muito com elas, sabe? Eu acho que sempre tem uma mensagem, por mais triste que seja a história, sempre tem uma mensagem positiva no final. E tem muitas pessoas também que reclamam: ai Dani, eu quero vlog, eu quero vlog. Gente, vlog eu não tô fazendo porque eu trabalho, né? Lá eu não posso gravar. Então assim, hoje eu tô num nível da minha vida que eu penso assim, se eu não puder trazer algo que vai acrescentar na vida de vocês, eu também prefiro não trazer nada pro canal. Eu já tive vários vlogs aí no canal de gravar minha vida, às vezes não ter nada pra gravar, mas gravar só por gravar, só pra, sabe? Eu fico pensando até que ponto a minha vida é interessante para as pessoas quererem ver, né? Claro que quando eu viajar agora em outubro, eu vou gravar pra vocês, vai ser lugares diferentes, culturas diferentes, vou conhecer junto com vocês, vou gravar. Quando tiver alguma coisa legal, eu vou gravar também. Só que acho que na hora que a gente grava vlog, gente, a gente também expõe muita vida da gente. E as pessoas, não todo mundo, mas muitas pessoas acabam achando que elas também podem interferir muito na vida da gente. Quando eu me separei do Max e fui, né, comecei a namorar o Marcos, fiquei casado, fui noiva e tal, até a gente casar, nossa, eu recebi muitos comentários negativos sobre eu ter largado o Max, ou eu e Marcos tá traindo o Max, ou, sabe? E não teve nada disso. E eu acho que depois disso eu fiquei meia... ai, não quero mais ficar mostrando tanto a minha vida, prefiro fazer outro tipo de vídeo pro canal. Então por isso que hoje a gente grava... sim, eu sempre, às vezes, quando dá, eu gravo vlog pra vocês, não tem problema nenhum com isso. Mas tipo, esse canal não vai ser um canal de vlogs, né? É um canal que eu quero passar histórias pra vocês, quero passar reportagens legais que eu leio. Eu quero, mesmo que não tenha assim uma super audiência, espero que sim, que cresça, que tenha, mas é o tipo de vídeo que hoje eu gosto de fazer, então eu espero que vocês entendam. As pessoas que não gostam desse tipo de vídeo, não veja. Quando tiver vlog vocês veem. Ou teve gente que falou: ah, vou sair do canal, não tem mais vlog. Então saia, não posso fazer nada, né? A gente tem escolhas na vida, eu também tenho escolhas. Tem canais que eu adoro assistir, tem dias que eu quero assistir uma coisa mais, como é que se diz? Mais assim, hoje eu quero ver só bobeira no YouTube. Aí eu vou pra aqueles canais que realmente mostra lá a vida deles, que não tem nada com nada, mas a gente gosta de ver essas coisas também. Tem dias que eu gosto de ver canais que me passam uma mensagem positiva. Então eu acho que as pessoas, elas têm o direito de gostar ou não. Esse é um pequeno desabafo antes do nosso vídeo. Bom, vamos lá, nossa história de hoje. A história de hoje é o seguinte, é um caso de família. Oi Dani, acompanho o seu canal há pouco tempo e adoro as histórias, já vi vários vídeos e quero parabenizá-la pelo canal. Com certeza é um refúgio para muitos. Não gostaria que falasse meu nome, claro, não vou falar. Vi seu primeiro caso de família aqui e resolvi compartilhar o meu, pois gostaria de saber da sua opinião sincera e dos seus seguidores. Então vamos lá prestar atenção na história dela, que ela precisa da opinião da gente. Bom, para começar, tenho 26 anos, sou do interior da Bahia, mas vivo na capital, em Salvador, por conta dos meus estudos. Sempre tive e tenho o sonho de voar alto, estudar e conhecer o mundo lá fora. Pessoas diferentes, mas por falta de grana e oportunidade, ainda estou na luta. Essa família tem um histórico um pouquinho longo, mas vou tentar resumir. Meu pai é filho adotivo e para ele a família dele é a que a criou, que eu concordo. A família que adotou ele, na verdade, é tia, irmã do pai biológico dele, pois ele considera muito essa família e tem raiva do pai biológico por ter visto quando pequeno a mãe num quartinho toda descabelada gritando. Ela ficou em estado puerperal na gravidez e não se recuperou por falta de cuidados do próprio marido. A partir daí, meu pai já criou uma raiva do pai biológico dele por ele nunca
ter sido um pai de fato e nem um bom marido. Ele tinha seus filhos e saía deixando na mão de parentes. Meu pai tem 3 irmãos biológicos, cada um ficou com um parente do pai biológico dele. Então o pai dele e a mãe, que deve ter, né, pelo que eu entendi aqui, ela ficou mal depois da gravidez, ia ganhando os filhos e ia dando para a família criar, né? Nessa família com que ele foi criado são 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, pessoas que eu convivi e considerei muito desde pequena. Pelo fato também de meu pai considerar muitos eles, pois eu vivia na casa da minha avó. A tia do meu pai que o criou sempre a chamei de vó. Meu pai trabalhou desde pequeno numa fazenda onde a família tinha gado e trabalhava com pecuária. Eu desde pequena ia para lá com eles. Enfim, uma família que trabalhou muito para alcançar sua estabilidade financeira. Meu pai foi o único dos irmãos, né, que não quis estudar. Não sei qual foi a razão, mas os outros irmãos com quem ele foi criado saíram cedo de casa para estudar. Um é advogado, o outro é engenheiro e as outras 2 são concursadas. Meu pai, Dani, sempre se virou para sustentar a mim e a minha irmã. Como falei anteriormente, ele trabalhou desde pequeno com a família de consideração e tirava dinheiro do bolso dele para ajudar os irmãos a se formar. Ainda que pouco, ele ajudava sempre nos estudos dos irmãos. Ele foi o único dos irmãos que não estudou. Ele disse que foi por falta de paciência, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Talvez ele não tenha sido estimulado para isso. Então, Dani, o tempo foi passando, eu crescendo. Eu sempre vi a dificuldade do meu pai para sustentar eu e minha irmã. Meu pai sempre me deu amor que ele não teve, o amor que ele não teve. Sempre foi um pai muito carinhoso, sempre choro ao falar dele. Ele me estimulou a estudar, a voar, com muita dificuldade. Ele pagava minha escola e às vezes ele precisava dos irmãos, os de criação, para passar um cheque para comprar os nossos materiais escolares. Como falei, ele sempre suou muito. Ninguém dessa família nunca pagou minha escola e nem ajudaram meu pai. Digo ajudar no sentido de ir lá fazer acontecer. Tudo que ele pedia emprestado ou até mesmo o dinheiro dos irmãos era tudo devolvido e sempre ficou por isso mesmo. Meu pai se virava em tudo, já trabalhou de pedreiro, eletricista em algumas empresas terceirizadas e foi batalhando. Quando eu era adolescente, ele já começou a se estabilizar, mas a grana ainda não era lá essas coisas, pois conseguiu um emprego numa prefeitura no interior da Bahia, de coordenador de um setor, mas sempre passamos aperto. Como você já percebeu, ele foi o único irmão que não estudou e não ganha lá essas coisas. Meu pai foi um homem que foi vivendo e se virando. Sempre dizia que o sonho dele era ver as filhas dele estabilizadas e ganhando bem para não passar todas as humilhações que ele passava no trabalho. Isso eu falo para os meus filhos. Falo, Melina e Bruninho, vocês vão estudar para vocês nunca precisarem passar o que eu passei. E eu faço uma lavagem cerebral na cabeça daquelas crianças, por isso que Melina tá aí desesperada para sair medicina, Bruninho desesperado tentando um monte de concurso aí de aeronáutica, não sei o que, porque, gente, eu faço uma lavagem cerebral nos meus filhos, não sei se isso é bom ou mal. Então, Dani, fui crescendo e vi isso se repetindo muito. Essa dependência do meu pai em relação a essa família que ela diz a família adotiva. Bom, depois eu comento o que eu acho disso aqui. Em quase todas essas questões financeiras, eles se intrometiam, principalmente uma das irmãs e um outro irmão. Fomos de fato criados como irmãos, mas hoje em dia somos bem distantes. Apesar de ele relembrar com muita alegria da nossa infância. Brincávamos muito, já tivemos muitos bons momentos. Até na minha própria adolescência deixei muita crítica dessa minha tia, ela bota entre aspas, passar. Pois se era algo novo que meu pai queria comprar, com muito suor dele, eles perguntavam, como você comprou isso? Você tinha dinheiro? Você precisa de ajuda? Até na minha escola, se tinha dado certo, muitas vezes ela passava os cheques para comprar meu material escolar. Porque como meu pai tinha serviço de autônomo, ele às vezes não tinha o dinheiro na hora. Mas ele nunca deixou de devolver nada. Se era um favor financeiro que ele precisava, ele sempre iria lá e devolvia o dinheiro à família. Enfim, eles eram cheios de dedos em relação à vida do meu pai. Com os outros irmãos nunca aconteciam. Minha mãe detestava isso, mas como eu era criança e inocente, deixei passar. Meu pai tem uma casa de família que não está no nome dele, e sim no nome do pai de criação dele.
Enfim, o tempo foi passando e essa casa ainda não está no nome dele. Bom, como falei, essa família tinha e tem mania de opinar na vida do meu pai e na minha. Não sei se é pela condição financeira do meu pai, que é menor do que a deles, mas eles estão sempre opinando na vida do pai dela. Essa tia e a mãe dela, que eu considero minha avó, sempre foi grossa com as pessoas. Desde pequena eu percebia que tudo ela achava errado. Ela falava e fala mal dos outros gratuitamente. É um tal de falar que não gosta das pessoas sem nem conhecer. Enfim, essa tia é minha madrinha, mas hoje em dia não a considero mais. Mas para encurtar a história, vou resumir. Bom, fiquei adolescente e essa minha tia me ofendia gratuitamente. Quando eu tinha 15 anos, ela me chamou de maconheira pelo simples fato de eu gostar de me vestir de preto. Gente, sempre tem uma tia dessa na família, né? Fala sério, que sempre tem uma tia daquelas que vai lá soltar o veneno. Já falou que meu pai iria perder o emprego por minha causa e me chamou de incompetente quando eu estava na faculdade. Falava mal do meu cabelo vermelho na época. Durante a faculdade fui morar com meu outro tio, irmão de sangue dessa tia. São todos irmãos de criação do pai dela, tá, gente? Lá em Salvador. Ele mesmo ofereceu o apartamento para eu morar enquanto eu estudava. Eu confiava muito nele. Conversávamos coisas pessoais, mas para minha surpresa, ele tinha que jogar na minha cara. Tive que escutar muitas vezes. Ele me disse que ia encontrar pessoas piores que eu e que eu sonhava demais, sendo que ele mesmo conversava comigo sobre as coisas chatas que a própria família dele fazia para ele. Ele sempre me desencorajava a correr atrás dos meus sonhos, pelo simples fato de eu correr atrás dos meus objetivos. Então então o tio sempre desencorajava ela, não sei pra que você está estudando, o Brasil tá em crise, estamos em tempos difíceis, né? Aí ela diz o seguinte: eu nunca pedi emprego a ninguém, nem muito menos a esse meu tio que é advogado. Ele sempre foi muito na dele e também não confio nele. Só uma vez ele perguntou a meu pai, não a mim, se eu queria dar um currículo a ele, que ele iria levar lá para o escritório de direito, né? Mas ela não deu não. Ela se formou e continuou lutando atrás dos seus sonhos. Bom, Dani, me formei, voltei para o interior. E aí que eu vi coisa pior dessa mãe emprestada do meu pai, a mãe de criação. Uma pessoa que eu sempre considerei minha avó e sentia muito amor por ela. Mesmo ela sendo grossa, eu estava sempre ali. Ela dizia me amar, como eu também a amo, mas enfim me afastei. Bom, ouvi dela que filho de pobre, que era ela, tinha que ser professor primeiro e que passar em concurso não é para qualquer pessoa. Por quê, gente? Porque o pai dela era o mais uma situação financeira pior entre os irmãos, e eles nos conformavam que ela queria ser uma advogada, achava que ela tinha que ser professora, falaram que filho de pobre tem que ser professor, que mentalidade ridícula, né? E que não ia passar em concurso, porque esse negócio de concurso não é pra qualquer um, né? Bom, eu fiquei muito mal com tudo isso. São pessoas que eu convivi desde a minha infância me tratando com total desprezo. Chorei e fiquei analisando tudo que já ouvi dessas pessoas. Ai, tem um caminhão fazendo um barulho ali, gente. Enfim, resolvi me afastar de vez da vida deles e focar nos meus objetivos. Tudo que eu vi recentemente ocasionou em mim um início de depressão e perda de sensibilidade. Cheguei a desacreditar até em mim mesma. Estou com trauma e lutando para tirar isso de mim. Eu não fiz nada para eles. Apenas quero viver no que eu acredito. Dani, quando eu era adolescente, eu passei em 4 vestibulares. Inclusive passei em Direito na Faculdade Federal, mas ninguém me disse nada. Nenhum deles me deu os parabéns. E tudo isso eu alcancei com mérito próprio. O mais engraçado, depois que eu me afastei, ela me chamou de incompetente. Ela disse a meu pai que não sabia porque eu não falava mais com ela, sendo que nem mais com a minha mãe ela fala também. Bom, então ela se afastou da família, né?
ela falou que ela não quer mais viver nessa dependência, inclusive financeira, tipo de morar no apartamento do tio, porque eles estão sempre jogando alguma coisa na cara dela. Bom, gente, eu acho o seguinte, eu acho que o seu pai, ele deve ter talvez uma dívida de gratidão com essa família, né? Por isso que ele, às vezes, concorda ou quis ajudar os irmãos de criação, quis ajudar outras pessoas. E volto a dizer que quando a gente ajuda tem que ser de coração. E o seu pai, pelo visto, ele ajuda de coração. Mas não acontece isso com todas as pessoas. Infelizmente tem pessoas que ajudam pra depois realmente jogar na cara da gente. Olha, eu acho o seguinte, não deixe ninguém destruir seus sonhos nunca. Isso não é só pra você não, pra todo mundo aqui que tá ouvindo. Eu já ouvi tanta coisa na minha vida, gente. Eu ouvi tanta coisa. Tudo bem que eu não sou grandes coisas na minha vida também não, tá? Mas, digo assim, não sou grandes coisas porque eu acabei realmente não fazendo talvez o que eu realmente gostaria de fazer. Fiz uma faculdade que eu não era a faculdade dos meus sonhos, mas na época era mais fácil pra mim, comércio exterior, era menos anos, era isso, aquilo. Então assim, pra falar a verdade, eu tive sonhos também, como eu falei já em outros vídeos. Eu tive o sonho de ser médica, quando eu era pequena eu sempre falava que eu ia ser médica. Depois eu tive o sonho de ser jornalista. Eu sempre quis, assim, nossa, teve uma época da minha vida que eu tinha certeza que eu ia ser jornalista. E por fim eu sempre quis fazer psicologia. Acho que eu tô realizando um pouquinho do sonho da psicologia aqui com vocês no canal, né? Não que eu seja psicóloga, mas conversando com vocês. Então assim, eu deixei passar muita coisa na minha vida. Porque é engraçado, gente, às vezes vocês falam assim, ah, mas não deixa passar, mas as circunstâncias vão levando a isso, vão levando, e quando você vê já passou, você já não consegue mais. Mas nunca é tarde, né? Então assim, eu digo que nunca é tarde. Pode ser que um dia, agora eu até contei pra vocês que na Amazon eu fiz 1 ano de empresa, então eles me ofereceram pra fazer uma faculdade, eles pagam 95% dessa faculdade, só que as faculdades que eles me mandaram tem muito a ver com o meu trabalho na Amazon, que é a parte de logística, né? Então não tem como eu fazer psicologia, porque não tem, tem que ser nas que eles têm convênio, nas que eles mandam, não é, eu vou lá escolher e vou fazer. Mas eu ainda tenho o sonho de fazer uma faculdade de psicologia. E, sabe, a minha filha, pra vocês terem uma ideia, a Melina, ela vai tentar o 3º ano de vestibular de medicina agora. Gente, não é fácil. Quem estuda aí pra medicina sabe, são muitas horas de estudo. Melina tem 3 anos que ela praticamente abdicou da vida social dela. As amigas dela até falam comigo no Face, Dani, Melina abdicou da vida social, porque não dá pra ela acompanhar as amigas, né? Já que ela tem que estudar tanto, final de semana estudando, acorda 4h30 da manhã pra estudar. Se Deus quiser, vamos orar aí pra esse ano ela passar. Ela vem aumentando bastante as notas. Esse ano ela quase ficou por pouquíssimo. Pra vocês terem uma ideia, no Enem ela tirou 920 na redação. Então assim, só que medicina as notas são muito altas no total. Acho que ela fez 700, sei lá, as notas eram 800 e pouco, mas vamos ver que esse ano vai. E eu nunca desacreditei a minha filha. E olha que não é barato também, que cursinho pra medicina, o cursinho que a Melina faz é R$1.600. Ela conseguiu um ótimo desconto, mas o cursinho é R$1.600. Então, por mês. Então assim, gente, não desencorajam os seus filhos. O meu filho, ele também tentou lá a prova que ele queria, ele não passou, mas eu tô encorajando e ele tá lá pra tentar uma outra prova. Então assim, e não deixa as pessoas te desencorajarem, sabe? Já tentaram me desencorajar tanto nessa vida, gente. Ai, você não vai ser nada nessa vida, ai, você não vai conseguir nada. Principalmente quando eu tava lá no Brasil, sem trabalho, sabe? Dependendo das pessoas pra às vezes ter dinheiro pra comprar um remédio pros meus filhos, se alguém me emprestava um cheque, se alguém... E eu já ouvi tanta coisa, que foi quando eu decidi ir embora, que eu falei, nunca mais eu vou ouvir nada de ninguém, sabe? E eu, quando eu ajudo as pessoas, que não foram poucas também, as que eu já ajudei,
Eu nunca ajudei pensando, ai, lá na frente eu vou ter algo em troca dessa pessoa, então eu vou ajudar ela agora. Não. Sempre eu ajudei de coração, tanto que eu nunca cheguei, sabe, até às vezes em família ou com meu irmão, ajudar ele num momento difícil. E mesmo às vezes, né, aquela discussão de irmão, nunca joguei na cara dele, tipo, ah, porque eu te ajudei, você faz isso agora, tipo, alguma coisa assim. Então, não deixe as pessoas te desencorajarem, não deixe as pessoas falarem que você é menor do que aquilo que você acha que você é. Se você tem sonhos, vai à luta, sabe? Se você... É só você tem que fazer por você. Gente, ninguém faz nada pela gente, infelizmente, né? Eu que já não tenho mais pai e mãe, porque eu acho que pai e mãe ainda são aquelas pessoas que realmente, alguns pais e mães, porque depois que a gente começou o caso de família, eu já nem sei mais, né? Mas alguns pais e mães, como você vê seu pai aí, é ainda os que sempre se esforçam pra fazer algo pela gente. Mas não espere nada de ninguém não, sabe? Eu nunca espero nada de ninguém. Eu sempre que eu quero fazer uma coisa, eu conto com o que eu tenho, eu conto com a minha capacidade, com as coisas que eu posso fazer. E façam isso vocês. Isso é um conselho assim pra vida, sabe? Não deixe ninguém te desencorajar. Eu não aguento quando vem em grupo, pessoal, ai, que você... Não no nosso grupo não, tá? Tô falando em outros... Ai, que vocês acham de eu fazer isso, mudar pra tal lugar, começar... Aí vem 500 pessoas, um dá, né? Cara, você não tem que pedir conselho pra ninguém. Você quer fazer alguma coisa? Vai lá, leia, estude, procure saber o que você quer, procure saber os meios que você tem pra fazer aquilo, vai lá e batalha. Para de ficar pedindo conselho, sabe? O que as pessoas... ai, será que pra eu mudar de vida eu vou... Não, vai lá e faz. Igual a nossa amiga aqui, ó. Ela ouviu que filho de pobre tinha que ser professor. Não sei de onde tiraram essa história pra ela. Não, minha filha, filho de pobre, filho de rico, filho de... Você pode ser o que você quiser na sua vida. Basta você querer. Basta você estudar. O caminho nem sempre é fácil. Eu tô vendo a minha filha aí, sabe? Às vezes eu fico, ai meu Deus, não deixa ela desanimar. Eu sei que ela não vai desanimar, mas eu vejo o quanto é duro e árduo o trabalho pra ela também ficar lá horas e horas e horas, todo dia estudando até 7 horas da noite no cursinho, depois chega em casa, estuda até 11 horas da noite, acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, nem sei que hora a Melina acorda, mas é de madrugada que ela me manda mensagem e começa a estudar para estudar até a hora de ir pro curso. Então assim, gente, tem que ter muita força de vontade. E eu tô dando exemplo da minha filha, mas na vida a gente tem que ter força de vontade pra tudo. E hoje eu uso, é engraçado, eu uso, às vezes quando eu tô desanimando de alguma coisa, porque sério, às vezes, ai, peraí, minhas costas coçando. Às vezes a gente desanima, né, a gente tenta, a coisa não vai pra frente, não dá certo. Mas quando às vezes eu vejo isso, eu lembro da minha filha, eu falo, nossa, ela tem só 20 anos e ela tá aí nessa luta toda. Não posso desanimar. Então por ela eu nunca desanimo, né? Por eles, né? Mas eu digo assim, porque o Bruninho, ele terminou o 3º ano passado, mas ele não fez cursinho. Ele queria se preparar para os concursos da aeronáutica, da marinha e tal. Então assim, esse ano que ele vai fazer o Enem. Então, né, agora que ele vai tentar, agora que ele se preparou. Mas a Melina já vem de uma, né, por isso que eu falo dela, assim, porque a gente vê o empenho que ela tá. Apesar que ele também estuda pra caramba, mas ela já tem 3 anos. Então, nunca deixe ninguém destruir o sonho de vocês. E para com esse negócio que às vezes a pessoa também posta alguma coisa. Olha, os Estados Unidos é uma porcaria. Ah, quer destruir meu sonho. Cara, se você tem um sonho, não é eu falando talvez da minha experiência, ou não é fulano falando da experiência dele que vai destruir seu sonho. Seu sonho tá dentro de você e você vai lá, lute por ele, faça acontecer. É assim que é a vida. A gente tem que pegar e fazer acontecer, tá bom? Um super beijo pra vocês. Se querem mandar sua história, tá aqui embaixo no box de informação, daniresponde@hotmail.co.uk. Manda aí, mundo gringo, qual é o meu segredo, casos de família, estamos aguardando. Beijo, tchau.